RFI Convida. Adriana Brandão. Os Vivos e os Outros é o nono romance de José Eduardo Agualusa, publicado na França. O livro, lançado em português em 2020, chega às livrarias francesas neste mês de fevereiro pela editora Metelier, com tradução de Daniela Chihama. Olá, José Eduardo. Olá. José Eduardo Agualusa, você tem mais de 15 livros publicados, Os Vivos e os Outros, que em francês recebeu o mesmo nome, Les Vivants et les Autres. É o seu primeiro romance que se passa em Moçambique? Tenho outros romances cuja ação se passa parcialmente em Moçambique, inclusive na ilha de Moçambique, não é? Estou lembrado As Mulheres do Meu Pai, que é um romance na estrada, que começa em Luanda e vai por toda a África Austral, pela costa da África Austral, até à ilha de Moçambique, não é? E, na verdade, foi para escrever esse romance, As Mulheres do Meu Pai, eu fui realmente à ilha. Foi a primeira vez que eu fui fisicamente à ilha de Moçambique, foi quando escrevi esse livro, As Mulheres do Meu Pai. Agora, sim, é o primeiro romance inteiramente, cuja ação se passa inteiramente em Moçambique e na ilha de Moçambique, onde eu estou agora a viver, não é? E nesse romance você recupera dois personagens do seu romance anterior, a artista plástica Moura e o jornalista Daniel Benchimol, que muitas pessoas dizem que é o seu alter ego. Bem, o Daniel Benchimol, ele aparece pela primeira vez na Teoria Geral do Esquecimento, não é? Como Não um lembrava. jornalista especializado em desaparecimentos. Então vamos dizer que ele tem alguns elementos da minha biografia, não é? Partilha comigo alguns elementos da minha biografia, do meu passado, mas tem outras, enfim, é muito diferente noutros aspectos, não é? No pensamento, enfim, noutros aspectos da sua vida. Então não é exatamente o meu alter ego, não é? Mas eu brinco um pouco com isso, porque de facto há certos episódios biográficos que ele partilha comigo, mas não sou eu. Nesse romance, se passa em uma ilha isolada do mundo por uma tempestade. Muitos críticos viram uma escrita visionária antes da pandemia da Covid, mas a ameaça dos ciclones que varreram Moçambique em 2019 está muito presente nessa narrativa, não, Agualusa? Também, sim, sem dúvida alguma. Eu acho que aquilo que mais pode assemelhar-se ao que vivemos a seguir, não é? O livro, eu terminei de escrever o livro, creio que em novembro de 2019, o livro era para ter sido publicado em março de 2020 e depois, por causa da pandemia, já não foi só publicado, salvo erro, em julho ou agosto, mas nem sequer houve lançamento, não é? Agora, eu não acho que seja tanto a questão do isolamento, mas é mais talvez a situação mental que vivem aqueles personagens, não é? Essa sensação de estarem aprisionados num tempo sem tempo, que foi um pouco aquilo que vivemos durante 2 anos, não é? Confinados, nós todos, todo o mundo, nas nossas casas. Nessa relação, nesse isolamento, toda a questão que também é muito presente na sua obra, dessa mistura entre realidade e ficção. O livro, no fundo, para mim, o livro é um livro sobre o poder da palavra, não é? Sobre o poder de contar histórias, não é? Levando a sério esta primeira frase da Bíblia que diz no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Ou seja, é a palavra que funda a realidade, que Por gera isso o a livro se realidade. passa em 7 dias. E no livro tem isso, que é o mundo acabou, ou pode ter acabado, e quem recomeça o mundo são os contadores de histórias, não é? A partir do momento em que começam a recontar a história, eles refazem o mundo. São escritores que foram para a ilha de Moçambique para um festival literário e se veem, então, isolados. Então, com todas essas reflexões que você acabou de dizer, as referências literárias são inúmeras nesse livro. Camões, Boccaccio, o poeta mineiro Tomás Antônio Gonzaga, mas esse livro também me fez pensar muito no Bioy Casares e a invenção de Morel. Hum, por causa da ilha. Por causa da ilha, dos As ilhas sonhos, da são. questão do tempo. Pois é, as ilhas eu acho que são sempre territórios
que retêm elementos que já se perderam no mundo, não é? Tem isso, não é? E onde o tempo transcorre de outra forma também. A ilha de Moçambique é um lugar particularmente interessante, não é? Eu conheci a ilha através dos poetas, é uma ilha de poetas. Consta que Camões, que viveu na ilha, terá concluído os Lusíadas enquanto estava na ilha. Viveu na ilha 2 anos. Tomás António Gonzaga, que você falou, foi degradado para a ilha de Moçambique, rapidamente esqueceu a sua apaixonada, que se chamava, agora falha-me o nome, Marília. Exatamente, Marília. Rapidamente esqueceu a Marília e casou com uma menina da aristocracia local e teve filhos, e até hoje há descendentes do Tomás António Gonzaga na ilha. Tem uma senhora que é a minha vizinha, a Flora Magalhães, que é descendente direta do Tomás António Gonzaga. O Camões provavelmente também terá deixado descendentes, mas a gente não os conhece, não é? O Bocage também esteve na ilha, e depois houve outros escritores, poetas que inclusive nasceram na ilha, não é? E também, falando de poetas moçambicanos, a ilha foi visitada e foi cantada por todos os grandes nomes da poesia moçambicana, incluindo o Rui Knopfli, que aliás publicou um livro de fotografias também sobre a ilha, não é? Então eu conheci a ilha através das fotos do Knopfli e da poesia do Knopfli, do Nelson de Saúde, do Mia Couto, de todos os grandes escritores e poetas moçambicanos, também do próprio Camões, não é? De outros escritores e poetas portugueses que estiveram na ilha. E só depois é que conheci fisicamente a ilha, mas para dizer que é um lugar de facto muito especial, onde se sente, sente-se imediatamente que é um lugar com uma identidade muito específica, não é? Com uma carga histórica muito grande. É uma cidade muito antiga, muito antiga. Já era um espaço antigo, um território antigo quando os portugueses chegaram, não era tinha cidades árabes e suaílis ali perto. E, portanto, esse peso da história também me interessa muito, não é? E, e, por outro lado, uma outra coisa que me interessa e que eu tento desenvolver no livro é a presença de contadores de histórias, quer dizer, o facto da própria, dessa arte da efabulação estar tão presente também na ilha, na maneira de ser das pessoas dos ilhéus, não é? Pois é, Água Lusa, todos esses escritores que você citou, você os cita, você dá nome a esses escritores reais. Os escritores que você colocou na ilha têm nomes fictícios, e nessa sua construção narrativa você levanta questões como identidade, literatura, raízes africanas. Essas questões ainda estão muito importantes no debate literário africano. Eu acho que algumas já foram mais importantes, não é? Quer dizer, a forma como a Europa, por exemplo, vê a literatura africana, ou o resto do mundo vê a literatura africana, algumas imposições que se faziam, não é? Que aprisionavam os escritores africanos. Eu acho que isso começa a ser passado, felizmente, porque a literatura africana, no geral, cresceu muito, não é? Amadureceu muito. É preciso ver que há 2 anos, foi há 2 ou 3 anos, já me perco, em que a maior parte dos grandes prémios literários, incluindo o Prémio Nobel, foram para escritores africanos. Então hoje há uma aceitação crescente da literatura africana. Significa que a literatura africana amadureceu muito, tem vindo a afirmar-se e, portanto, também tem vindo a escapar-se a essas armadilhas que foram largamente construídas fora de África, não é? E que tentavam prender os escritores africanos a modelos Temas, né? a temas e a modelos que esses críticos fora da África achavam que devia ser a literatura africana, não é? Isso felizmente está a desaparecer, mas ainda se fala nisso, ainda é um assunto. E, como você lembrou, o livro é parte de um encontro de escritores africanos que acontece na ilha. Portanto, é também uma oportunidade, sim, para discutir a literatura africana, as literaturas africanas, as literaturas que hoje se praticam nos nossos países. Pois é, coincidências não existem, né? Não sei se você leu ou ouviu falar do livro La plus secrète mémoire des hommes, do senegalês Muito bom.
Um dos bons livros, saiu a tradução, felizmente, em Portugal, comprei imediatamente e li com muito prazer, não é? Foi uma das grandes surpresas, para mim também, é uma das grandes surpresas das literaturas africanas, não é? E em língua francesa especialmente, porque, como também nós todos sabemos, quer dizer, tem sido mais a literatura africana em língua inglesa que se tem afirmado, não é? E eu acho que este livro tem Levanta as condições. mesmas questões parecidas Também com... levanta, assim, naturalmente, né? É, Porque também é um livro sobre escritores, não é? É um livro também sobre literatura africana, sobre escritores africanos. Então, acaba por levantar questões semelhantes, sim. É muito bom o livro, gosto imenso, gostei muito. e também esse personagem desse escritor meio que Mítico. desapareceu, meio É verdade, misterioso, e que é remete verdade, também a Bolanho. é verdade, é verdade. Tem um paralelo grande com um outro escritor que aparece no meu livro, que tem é a mesma coisa, né? Um escritor mítico. Não tinha pensado nisso, é verdade, sim. É verdade. É sim, as coisas andam no ar, não é? A mim Lerdão, né? interessam muito estas coincidências de pensamento, não é? De temas temáticos, é verdade. O Brasil é um lugar muito presente no seu livro, inclusive personagens reais. Você cita o nome das pessoas, Adriana Varejão, Gilberto Gil. Tem um personagem nigeriano que chama de Souza, porque aí é filho de um escravocrata. É, você morou no Brasil, você continua escrevendo é, uma vez por semana, semanalmente, não é? Para o No jornal Globo. O Globo. É uma maneira de você mostrar essa ligação, essa presença tão forte do Brasil, ou ela vem naturalmente? Não, ela vem naturalmente, ela vem naturalmente. Decorre da minha própria experiência, naturalmente, não é? Porque eu também, como lembrou, eu vivi no Brasil e continuo a ir ao Brasil com muita frequência, não é? O Brasil, para nós, escritores de língua portuguesa e escritores africanos de língua portuguesa, o Brasil é um dos principais mercados, não é? Onde temos mais leitores. E, portanto, todos nós, felizmente, também nos últimos anos, o Brasil voltou-se para a África, descobriu a literatura africana. Então, os escritores africanos recebem muitos convites para visitar o Brasil. Então, essa ligação com o Brasil tem vindo a reforçar-se, não é? Você nasceu em Uambo, em Angola, desculpe, em Uambo, em Angola, morou em Lisboa, morou no Brasil, agora em Moçambique, né? Continua com essa ligação forte com o Brasil. Você seria ou se sente um dos melhores representantes da lusofonia, José Eduardo Avaluso? Não penso nisso. Eu, quando penso eu sou simplesmente um escritor angolano, né? Um angolano de língua portuguesa, que por uma série de circunstâncias se achou viajante, não é? Devo dizer que já gostei mais de viajar do que hoje, né? Hoje preferia ficar mais tempo num único lugar. E gostaria de voltar a Angola, inclusive, né? Gostaria de voltar a Angola. E de viver mais tempo, de passar mais tempo em Angola, estou tentando fazer isso agora. Mas já não tenho a mesma vontade de viajar que tinha antes, não tenho. Também esta coisa da pandemia destruiu um pouco a ideia da viagem, não é? Quer dizer, ficou muito difícil viajar. Em seus livros, agora, para terminar, a questão da realidade, a questão política dos países em Angola, se sente também um pouco isso nesse livro em Moçambique. A questão brasileira, você também é muito crítico em relação a isso. Existe algum elo em relação à realidade desses países, principalmente desses países de língua portuguesa? Bem, a questão do populismo, que é o que esse artigo levanta, é transversal a todo o mundo, não é? Quer dizer, é um fenómeno que vem alcançando o mundo inteiro, infelizmente. Mas eu também quero acreditar que está sendo ultrapassado, não é? Quer dizer, no fundo, foi a ascensão do Trump que possibilitou também a afirmação mundial desse tipo de pensamento, não é? E eu acho que esse pensamento está a recuar hoje, concretamente no Brasil, agora com a vitória do Lula. Espero que a situação se normalize e que o país se pacifique, não é? Angola também acredito que está num processo
embora com dificuldades, com avanços e recuos, mas num processo de maior democratização, não é? E pacificação também. Moçambique, no fundo, é o país que mais me preocupa, porque Moçambique é um país que tem grandes linhas de fratura que estão a ser exploradas, creio até que a nível internacional, não é? E que põe em causa, inclusive, a unidade do país, não é? E, portanto, é o país que mais me preocupa hoje, é Moçambique. Ao contrário de Angola, Angola tem uma oposição muito forte. A existência de uma oposição forte é fundamental em democracia. E Moçambique não tem. E, portanto, não tem uma oposição forte, tem um governo fraco, tem todas essas linhas de fratura, inclusive religiosas, não é? Tem uma guerra em curso, não é? Levada a cabo por movimentos extremistas islâmicos, evidentemente respondendo a inúmeros interesses exteriores, mas o facto é que tem todos estes conflitos que não está a ser capaz de resolver. Portanto, Moçambique preocupa mais do que Angola ou do que o Brasil neste momento. O passado de ex-colônias e as questões de neocolonialismo ainda são preocupantes? Uma das particularidades do espaço de língua portuguesa é o facto de Portugal, da antiga potência colonial, não ter força para impor um modelo neocolonial, ao contrário do que acontece em França ou do que acontece em Inglaterra, não é? A França até hoje tenta estabelecer, manter esse domínio sobre os países onde se fala francês. Isso, no caso português, não acontece, não é? Não acontece nem pode acontecer, porque Portugal é muito fraco, não tem essa força. Portanto, Portugal não pode sequer aspirar a isso, não é? Então, talvez o melhor deste nosso mundo seja, seja o facto de não ter um centro, não é? Quer dizer, é um mundo no qual a informação circula de forma mais democrática, não é? E, quer dizer, tanto Angola influencia culturalmente Portugal, como o Brasil influencia culturalmente Angola, quer dizer, não há um único centro. Quais são os novos projetos literários, Agualusa? Esse é o 9º livro publicado aqui na França, mas, se eu não me engano, o seu 16º romance? Creio que sim, não fiz as contas, mas creio que será o 16º romance. Qual as próximas publicações? Bem, este ano ainda... Você vai continuar em Moçambique, volta para Angola? Não, volto para Angola e para Angola mais profunda, porque o meu próximo livro será uma biografia de um político angolano, do Abel Chivucovuco, mas é mais do que isso. Eu acho que é uma tentativa também de contar a história de Angola, não a partir de Luanda, mas a partir do Bailundo, não é? Do coração da nação Ovimbundo, em Angola. Então é uma outra história de Angola, não é? Que eu estou tentando contar com este livro. E depois estou a trabalhar também já num romance, mas esse romance creio que só será lançado para o ano. 9º romance aqui na França. A França é um mercado importante para a sua obra, Agualusa? Em termos de crítica, você é super bem recebido aqui na França? Não é dos mercados, vamos dizer, não lusófonos, não é o mais importante. Eu acho que o mercado de língua inglesa, para mim, tem sido o mais importante. Onde você Gostaria... teve, inclusive, prêmios, né? Sim, os prémios ajudam muito, não é? Esses prémios ajudam muito a divulgar, ajudam muito a afirmar a obra, não é? E, portanto, não há dúvida nenhuma, ajudam muito a conquistar leitores, não é? E, portanto, no mundo de língua inglesa, enfim, tenho tido mais sorte no mundo de língua inglesa, mas espero seguir os passos do Miyakoto, que agora está correndo muito bem em França, não é? Com muito boa crítica, com prémios literários, inclusive, e, portanto, acho que o Mia também está abrindo caminho para outros escritores de língua portuguesa. Se fala da língua portuguesa como uma língua marginal. Ela tem deixado, com essas aberturas, essa visibilidade maior, ela tem deixado de ser tão marginal assim? Eu não vejo isso assim, dessa maneira, não. Muitos Eu não, brasileiros dizem que o problema da não. literatura deles é o fato de escreverem... Mas não é verdade. É como diziam também da música, não é? Da Hum. música. E depois aparece uma Cesária Évora que canta em crioulo, nem em português, em crioulo, e que faz sucesso mundial, não é? Uma Marisa que canta em português e que faz sucesso mundial. Não, a língua não é limite para nada. Não é verdade isso. Para isso é que servem os tradutores.
Por isso é que temos tradutores, não é? Então não é verdade isso, não é verdade. Não, absolutamente. Muito obrigada, José Eduardo Água Obrigado eu. escritor que acaba, então, de ter o seu 9º romance publicado aqui na França, Les Medalha. Vivants et les Autres, Os Vivos e os Outros. Muito obrigada. Obrigado eu, muito obrigado. Tá.